Voltamos com mais um vídeo aqui para o Geração de Fazedoras. Eu sou a Darla Serra, do Meninas de 30. Carol Campos, aqui do Fazedores. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que tanto eu como a Carol gostamos muito de escrever sobre, ler sobre e conversar sobre, que é a relação com o fracasso, né, Carol? É isso aí. Eu acho que a gente ouve, né? Todo mundo gosta de contar história de sucesso, né? Ninguém Sim. gosta de contar história de fracasso. Então a gente cresceu, né, sendo educadas aí para pensar sempre em sucesso, né? Essa é a educação que a gente recebe dos nossos pais, essa é a educação que a gente recebe na escola, tem que ter sucesso, tem que ser bem-sucedida. Ninguém quer falar de fracasso, as pessoas têm vergonha de falar dos seus erros. Inclusive, se você for parar para pensar, várias empresas têm essa cultura, né, de a liderança lidar de forma tão, no nosso ponto de vista, tão erroneamente com o fracasso, que as pessoas entram num ciclo de cada vez mais ter medo de ser criativo, porque tem medo de errar e ser chamado a atenção, e quando erram já jogam para baixo do tapete e já ficam numa situação. Mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vive e tem experiência com empreendedores, grandes nomes, na nossa jornada mesmo de carreira, a gente percebe o quanto o erro ele é uma mola propulsora realmente para você enxergar aquela mesma situação, mas com outro olhar. Realmente a gente aprende mais com os nossos erros e com os erros de outras pessoas, né? Para isso existe conhecimento, né? A gente pode se antecipar nessa jornada, não esperar errar tudo, você pode procurar entender qual foi a jornada de outras pessoas. Mas o erro é importante entender que ele faz parte do processo. Sem ele não tem desenvolvimento. Imagina, né, você começar na tua jornada profissional e acertar em 100% dos casos, você não está se testando, né? Você não está exercendo a tua criatividade e acaba não saindo da zona de conforto, justamente pelo que a Carol falou. Tenho medo de errar, o que as pessoas vão falar de mim, qual vai ser a reação, como é que eu vou me justificar para as pessoas. Então, realmente é complexo esse tema, porque a gente vive num ambiente, acho que tem mudado muito, né, Carol? Até as empresas têm mudado bastante nesse aspecto, Eu né? acho que hoje em dia as empresas com conceito, né, de inovação, tem uma coisa que eles comentam assim, né, hoje no próprio Vale do Silício, as startups, essas grandes empresas Uhum. unicórnios hoje, qual é Google, Facebook, enfim, qual é o pensamento deles, né? O pensamento deles é o pensamento de fale e fale rápido para que você possa aprender com seu erro Sim. e seguir adiante. Então, eles têm uma cultura do erro diferente das empresas tradicionais, diferente desse mindset tradicional, porque eles veem no erro a oportunidade de você aprender para continuar, para seguir, para melhorar o seu negócio, né, para melhorar a sua estratégia. Então, esse pensamento de fracasso, de erro, de aprendizagem constante faz com Uhum. que essas empresas sejam, curiosamente, as mais inovadoras do mundo. Né? Por quê? Porque elas não têm medo de testar, porque elas Exatamente. não têm medo de errar. Elas sabem que você só inova errando. Você não tem como saber tudo. Né? Como é que Sim. você vai criar uma coisa? Até um exemplo que eu gosto muito, né? O Steve Jobs ele dizia que a gente tinha que criar produtos, criar coisas que as pessoas nem sabem que elas Que querem. elas Como é que eu querem. vou criar algo que a pessoa não sabe que quer? É. Isso está totalmente suscetível a ser um fracasso, né? Exatamente. E quando você olha para o ambiente macro, o ambiente empresarial, fica até mais tangível enxergar essa questão toda do erro, porque a gente está falando aqui, dando exemplos práticos para vocês, mas eu vou até compartilhar uma história minha, assim. Eu lembro, quando eu tinha 19 anos ali, de 18 para 19, mais ou menos nessa faixa etária, eu passei no processo seletivo de uma instituição financeira. E eu passei bem, eu passei, sei lá, acho que primeiro ou segundo colocado. E aí, como era o processo? Você fazia a prova de raciocínio matemático e lógico, a prova de língua portuguesa, uma redação, uma entrevista geral. Você tirava notas dessas provas, então eram ranqueadas, né? As pessoas eram ranqueadas. E depois desse ranking, à medida com que iam surgindo vaga nas agências, as pessoas iam puxando desse ranking para entrevistar. Ou seja, em tese, eu deveria ter sido entrevistada em todas as primeiras vagas que aparecessem. E eu não fui. E eu fiquei tão frustrada. Claro, eu era uma menina, eu queria muito trabalhar nessa empresa na época da aula de inglês. Eu queria começar a ter um trabalho que me desse uma carreira e tudo. E aquilo me frustrou de um tanto. Bom, a vida passou. Quando eu fiz 20 anos, eu consegui fazer um intercâmbio.
E quando eu voltei, somente quando eu voltei, já com uma ligação do HSBC para uma vaga que estava me esperando e que casou certinho as datas, eu fiquei pensando, olha como é incrível, né? O que para mim tinha sido um fracasso naquele momento enorme, ter ido tão bem na parte técnica e não ter sido nem chamado para as entrevistas, não fazia o menor sentido, porque eu sabia que tinha vaga, né? Foi o que talvez não tivesse gerado um impedimento para eu ir para o meu intercâmbio. Porque imagina, talvez se eu estivesse já trabalhando, recebendo salário e tudo ali direitinho, Aí de talvez repente não é seguir esse sonho, né? não seguiria esse sonho, ficaria, ai, não sei se vou, eu dependo do salário e tudo. Então eu não tive nem que pensar. Então muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, na nossa jornada profissional, que são portas fechadas que a gente não entende ali o porquê aquilo acontece, mas lá na frente vai fazer sentido, lá na frente tem um porquê. Se não for para ver uma coisa melhor imediatamente, com certeza um aprendizado disso você tira, sabe? E eu lembro que eu só me dei conta quando eu voltei, cara, é que engraçado isso, porque eu lembro que eu cheguei e já tinham ligado para os meus pais, eu tinha ligado para a Jami na minha casa, eu morava com os meus pais, falaram, olha, assim que ela chegar, fala para ela Pode entrar em falar. contato com a gente. E foi assim, uma questão de semanas. Eu só tive tempo de descansar, de fazer mala e eu comecei a trabalhar. Então, o que foi um fracasso, e eu amarguei esse fracasso um ano, porque eu fiquei muito frustrada, eu fiquei achando que tinha alguma coisa errada comigo. Sabe? A gente entra numas Uhum. paranoias também de achar. E não, às vezes é só o timing, às vezes era necessário na minha jornada profissional. Ah, eu tenho certeza que foi muito necessário passar por isso. Não só pelo intercâmbio, mas também pelo meu aprendizado, porque eu era acostumada a passar em tudo que eu fazia. Então, tudo que eu fazia, eu passava, tudo dava certo. Até que eu levei o primeiro não. Esse foi o segundo, mas até que eu levei o segundo não e foi um tapa na cara. Você, calma, menina, você não é tão boa assim. Então, é importante enxergar esses processos na nossa vida, na nossa jornada, como realmente aqueles degraus que a gente sempre fala aqui, né? É aquele que você tem que andar mais para se desenvolver, para aprender, para desenvolver essa cultura mesmo. De, opa, fui ali, não deu certo, deixa eu me reavaliar a situação e rever a rota, né? Acho que É esse foi. legal, perfeito, não, com certeza. E eu acho que uma coisa legal é que você acabou de falar, né? Esse é o segundo não. As pessoas, elas têm muito medo de Sim. receber não e de dizer não. São duas grandes dificuldades, né? Uhum. Então, por medo do não, por medo dessa negativa, da recusa, do fracasso, as pessoas deixam para lá, deixam passar oportunidades, deixam de fazer as suas coisas. Eu percebo assim, hoje, todo mundo que vai começar numa atividade comercial, né, e a gente que trabalha, enfim, em atividade comercial, né, relacionamento público, etc., a pessoa tem muito medo de conversar porque falar, vou receber não, vou receber uma negativa, vão falar que eu não sei tão bem assim, que eu não sou Aham. boa, etc. E o que acontece? A mentalidade hoje tem que ser exatamente o contrário. É assim, a cada não que eu recebo, eu estou mais próxima do sim. Porque cada não, ele vai me treinando. Cada fracasso, ele me faz melhor. Ele me Uhum. faz, o que que eu errei aqui? Deixa eu voltar aqui, deixa eu entender, deixa eu aprender. Né? Então, a cada não, eu estou mais próxima de chegar no sim. Né? É essa cabeça que a gente tem que ter. E até você dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, assim, aprendi conhecer a história dela e aprendi a respeitá-la e admirar bastante, que é a Sarah Blakely. A Sarah, ela é uma empresária, mulher. Ela criou, né, uma espécie de bermuda, né, como se fosse uma roupa assim de baixo, né, uma underwear, Aham. que deixa a mulher com o corpo assim mais modelado para usar o vestido, uma calça, uma roupa, né? Então, ela é uma empresária hoje bilionária, ela é americana. E uma vez eu assisti numa entrevista dela, né, passei a admirar ela mais ainda, ela contou que quando ela era criança, quando ela chegava em casa, olha, para você ver como é que reflete o que você recebe de educação, né? Quando ela chegava em casa, na hora do jantar, ao invés do pai falar assim, e aí, tudo bom? Como é que foi seu dia? O que você teve de bom hoje? Ele gostava sempre que ela contasse o que ela teve de problema no dia, o que ela teve de fracasso no dia. Assim foi a forma dele estimular a ela de que fracassar é normal, entendeu? Olha que Fracassar é normal, te incrível. faz mais forte e te faz crescer. Então, não para menos, hoje ela é a empresária que é, né? E aí tá um ponto super interessante no teu comentário, que assim, tudo tem relação direta com a forma como você enxerga aquilo. Então, eu posso levar um não, um tombo, ter um fracasso grande, ficar, ó vida, ó céus, nada dá certo, tudo que eu vou tentar dar errado, sempre tem alguma coisa. Ou eu posso me posicionar de uma forma mais analítica e enxergar da seguinte forma, ok, aconteceu tal coisa, deu errado, eu vou avaliar
onde eu posso melhorar, ou vou entender o quanto realmente não era para ser, não tinha a ver comigo, ou eu fui para uma pegada totalmente errada, deixa eu reposicionar aqui tudo. Então, tem relação direta com a forma como você enxerga as coisas. Se vem uma porta na cara e você fala, ai, pronto, nada dá certo para mim, vou para casa, vou chorar, chora um dia. Mas depois levanta, sacode a poeira e vai para o processo de aprendizado. Vamos embora, deixa eu ver onde eu errei. E é assim mesmo. Sabe que eu estava lendo esses dias um editorial de uma revista, acho que eu nem tenho mais essa revista, mas que falava justamente sobre isso, que nós, muitas vezes, mulheres, falo de nós mulheres porque tem uma questão toda cultural aí envolvida, né? A gente não quer se expor. Homem também, mas a gente não quer se expor. A gente não quer se expor e muitas vezes a gente pensa em problemas lá na frente, de coisas que ainda estão longe de acontecer e isso acaba nos travando. Coisas do tipo, ai, mas como é que eu vou aceitar essa promoção se daqui a pouco eu tô pensando em engravidar? Gente, mas você não teve nem um filho ainda. Vai, tem a promoção. Não, não boicota a sua carreira pensando em coisas que estão por vir lá na frente com medo de fracassar, com medo de dar errado, com medo de não dar conta. Se você não der conta, lá na frente você vai falar, bom, vamos lá. Tentei, não deu jeito mesmo, vou ter que dar um passo aqui para trás, porque... Mas se a gente começar a se boicotar por medo do que vai acontecer, por medo do que não vai acontecer, você não sai do lugar. Então, troca essa tua chavinha aí. Errei, caí, chorei um dia aqui, porque também, né? Temos que chorar os nossos tons. Levantei, coloquei um band-aid ali e vida que segue. Vamos embora, porque senão a gente entra num ciclo de se colocar numa posição de vítima ou numa posição de culpado, porque eu não consigo fazer nada. E não é essa a ideia. É realmente usar o fracasso, né, como um processo mesmo de crescimento e de aprendizado. Verdade. E aí entra até uma coisa que eu aprendi, uma frase de um livro que eu li mais recentemente, né, que foi o Crença Inabalável do Sandro Rodrigues da Rinodê. Ele fala que cair, todo mundo vai cair. Tem um momento na nossa vida que a gente vai cair. E o importante é cair para frente. Eu achei essa frase fabulosa. Tipo assim, ele cair, todo mundo vai cair, gente. O importante é quando cair, que caia te levando para frente. Né? E é isso, sabe? É você não ter medo de fracassar. Se você for estudar as histórias das pessoas de sucesso, todas têm muitos fracassos até o sucesso chegar. Os grandes fazedores foram os que aprenderam a levantar mais rápido e melhor, né? Essa é a grande realidade. Exatamente. E isso puxa até a nossa indicação aqui, que a gente tem indicado um livro, né, toda semana. A indicação de hoje, que é uma biografia de um grande fazedor, né, hoje um empresário brasileiro que está deixando a sua marca aí no mundo, um bilionário, que é o Flávio Augusto. Esse livro é fabuloso porque, né, o ponto de inflexão, que é um livro onde ele conta a história dele como um garoto que surgiu da periferia aqui do Rio de Janeiro, né, até se tornar o grande empresário bilionário, hoje dono da WhatsApp, dono do time de futebol, enfim. Isso tudo ele vem mostrando aqui nesse livro, por isso se chama ponto de inflexão. Ele teve momentos na vida dele que ele teve que fazer escolhas, né, e momentos ali que ele, óbvio, tinha medo de fracassar, mas ele, como todas as pessoas, fracassou, vamos para outra, né? Então, essa biografia foi uma biografia que eu li mais recentemente também, achei muito interessante, porque conta uma história que se conecta com a gente, é de uma pessoa que veio do nada, é um cara que realmente se fez pela vontade dele de vencer e de estar aberto a aprender, tá? Então, fica essa indicação aí. E ele é incrível, eu assisti uma palestra dele, acho que há 2 anos, e assim, você consegue se conectar muito com a história dele, porque ele literalmente é gente como a gente, ele é um self-made man, saiu não do nada, né? Mas ele construiu tudo que ele tem, é uma história incrível mesmo, cheia de fracassos, cheia desses pontos de inflexões, que é a vida real de todo mundo, né? Ninguém tem uma jornada só de vitórias. Tem uma imagem que eu amo que fala sobre o sucesso, que é o que você pensa. Aí tem uma rampinha assim, você andando de bicicleta, chegando lá no topo, maravilhosa, digna, sem borrar a maquiagem. Aí tem assim, realidade. Cai, tem um jacaré aqui, você sobe, tem uma escada, que é uma pedra sobre sua cabeça, e cai mais fundo ainda, você sobe. Então, realmente é todo um processo. Então, o que vai determinar a tua relação com o sucesso, a tua relação como você lida o fracasso, é a velocidade com que você se reposiciona e a lição que você tira daí. Porque também ficar caindo toda vez na mesma coisa não dá, né? Porque você não tá saindo do lugar. É o que você falou de cair pra frente, né?
Exatamente, aprendizado. Você falou agora dessa trilha, eu lembrei, sabe o quê? Jogo da vida, né? Que a gente jogava quando era criança. O jogo da vida vai, aí agora caiu aqui, opa, volta 5 casas, então volta lá pro início. E vai tudo, é isso, né? A vida é isso, ela não é uma constante, né? Para cima, para o alto e avante. Ela tem ali os seus percalços e você tem que saber como extrair o melhor desses momentos, justamente. E é como eu sempre Meninas, digo, até para encerrar, né, Carol? É uma hashtag que a gente usa lá no Meninas de 30. Vai lá e arrasa. Tá com medo, vai com medo mesmo. Caiu, tá com o joelho sangrando, levanta, vai com o joelho sangrando, vai lá e faz, porque não vai ter outra pessoa para vir fazer com você. Então, tá na hora da gente mudar o nosso mindset para ação, né, não? Isso aí, ninguém pode viver a nossa vida. É isso aí. Um beijo, né? Beijo grande, uma A gente vê ótima vocês semana. na próxima semana. Um beijão. Tchau.